Olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos ao programa Papo de Garagem. Depois de tanta ansiedade, tanto mistério, aqui estamos no nosso cenário. Aqui é o seu novo ponto de encontro para se manter muito bem informado sobre o mundo da mobilidade. Não importa se você é um profissional da indústria ou alguém interessado em temas como veículos elétricos, redução de emissões, biocombustíveis, novas tecnologias, ou quem sabe procura dicas para vender o seu automóvel, comprar um novo, trocar ou até mesmo assinar. É aqui no Papo de Garagem que você vai encontrar a informação que precisa. E, obviamente, eu não vou encarar esse desafio sozinho. Eu vou estar muito bem acompanhado aqui pelo meu parceiro Márcio Stefani da Autodata, mais de 30 anos de experiência no setor, uma verdadeira lenda. Seja muito bem-vindo, Márcio, e obrigado por abraçar esse projeto comigo. Parcelar, lenda é muito bom, né? Isso, exageros à parte, adorei o elogio. Meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estarem conosco nesse momento importante em que tanto eu como o Bacelar iniciamos uma etapa diferente da nossa vida profissional. Eu tenho o hábito de dizer que os trabalhos bem feitos são aqueles que me divertem. Eu tenho certeza que nós passaremos muitos momentos proveitosos e, por que não dizer, até divertidos aqui juntos, não só hoje, mas em todas as edições em que estaremos juntos nesse nosso Papo de Garagem de agora em diante. Nós iremos levar até vocês um programa que eu garanto vai ser muito diferente de tudo que vocês viram até agora. Por isso, traremos notícias, curiosidades, opiniões e um bocado de conhecimento que tenho certeza serão bastante úteis para todos vocês e para nós também. E como isso vai funcionar? Para começar, nós estaremos juntos por 30 minutos, 2 vezes por mês. Anote aí. Nós iremos ao ar em todas as segundas e quartas-feiras de cada mês, sempre às quartas-feiras, às 18h30. Bacelar, agora para você. É uma grande honra dividir espaço com você e obrigado por ter confiado em mim e nesse meu pequeno conhecimento e ter me chamado para dividir essa responsabilidade contigo. Para mim é que é uma honra, Márcio, sem dúvida nenhuma, e certamente para os nossos autoespectadores que estão nos assistindo, né? Mas é importante também ressaltar, né, Márcio, até falando neles, que aqui no Papo de Garagem nós temos basicamente dois grandes pilares fundamentais: oferecer conteúdo qualificado, certamente, opinativo e interagir. Sim, aqui vocês não vão apenas ficar assistindo. Vocês vão ser constantemente convidados a sugerir conteúdos, interagir com a gente. Vocês podem interagir solicitando uma entrevista com uma pessoa específica, um tema importante para ser debatido, modelos de carros e tecnologias para serem analisadas. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade aqui para apresentar o nosso drone, nosso assistente de palco, que vai aparecer de vez em quando aqui para vocês, apresentando informações relevantes, como, por exemplo, o nosso e-mail, que é a nossa forma de comunicação. É através desse e-mail que vocês vão poder fazer todas essas sugestões, vocês vão poder, inclusive, enviar perguntas para os nossos entrevistados, vão aparecer aqui. Haverão outros quadros, nós vamos falar oportunamente aqui no programa para movimentar essa interação, e não é só, obviamente, essa contribuição que vocês vão dar online, né? A gente também está muito interessado em ouvir as sugestões de vocês, obviamente, mas também as críticas para a gente poder aperfeiçoar a cada edição do programa. Outra questão importante aqui do programa, né? Nós contamos com os nossos patrocinadores que vão apresentar suas marcas aqui nesse fundo da garagem, né? No nosso cenário que vocês estão vendo. E vamos estrear aqui com o nosso primeiro patrocinador, o nosso patrocinador master, a Great Wall. Aproveitar para agradecer imensamente aí por ter acreditado no nosso projeto. Então vamos chamar a mensagem do nosso patrocinador master da Great Wall Motors do Brasil. Adeus, evolução. Olá, revolução. Com a marca de carros diferente de tudo que você já viu. GWM. Hello, tomorrow. Bom, meus amigos, nós sempre iniciaremos este nosso programa comentando alguns dos principais acontecimentos e curiosidades desse nosso setor automotivo. Isso porque nós entendemos que essa é uma forma de todos ficarmos atualizados e, de quebra, ganharmos um pouco mais de conhecimento. O nome desse quadro que iniciará o nosso programa sempre é Resenha Técnica.
Vamos à primeira vinheta da resenha desse nosso Papo de Garagem. Bom, é meio que inevitável começarmos as notícias desta quinzena analisando os números de produção e de vendas de veículos de abril no Brasil, fez que a Anfávia divulgou os registros oficiais do setor na última segunda-feira, né, Marcelo? Segundo a Anfávia, a necessidade de adequar a produção de veículos à demanda atual do mercado obrigou as montadoras a promoverem em abril 9 paradas de fábricas e isto, somado aos 5 dias úteis a menos que tivemos no mês passado por causa dos feriados, fez com que produzíssemos 179 mil veículos no mês passado, 3,9% a menos que no mesmo mês do ano passado e 19,4% a menos que em março. No acumulado do primeiro quadrimestre, ainda segundo a Anfávia, saíram das linhas de montagem 714.900 veículos, um crescimento de 4,8% sobre os 4 primeiros meses do ano passado. Esse volume foi cerca de 50 mil unidades inferior ao que foi previsto no início deste ano, é bom que se registre. Em termos de vendas, o mercado brasileiro absorveu 160.700 unidades em abril, alta de 9,2% sobre o mesmo mês do ano passado e recuo de 19,2% com relação a março, que teve 5 dias úteis a mais. Na média diária, o mês passado apresentou crescimento na comparação com o mês anterior, de 8,7 mil para 8,9 mil licenciamentos ao dia, e os estoques, tanto das concessionárias como das montadoras, ficou estável em 38 dias. No acumulado do quadrimestre, 632.500 unidades foram vendidas entre janeiro e abril, volume 14,4% superior ao do primeiro quadrimestre de 2022, quando 553 mil unidades saíram das concessionárias. Um ponto importante a ser analisado é que, desse total, 150 mil unidades foram negociadas para locadoras de veículos no ano passado. No ano passado, esse volume foi de 122 mil veículos, ou seja, um pouquinho menos do que foi nesse ano. Marcelo, o presidente Lula continua afirmando que precisaremos ter um carro de entrada acessível ao bolso do consumidor brasileiro para aumentarmos a produção de veículos no Brasil. Ele disse isso, inclusive, no último sábado, ali na coletiva que ele deu ali na Inglaterra, logo após a posse, a coroação do rei Charles, né? O que você acha que vai acontecer aí no futuro? Eu já ouvi comentários, por exemplo, de que é impossível comprarmos um carro no mercado brasileiro por menos de 80 mil reais. Márcio, vamos começar quente, né? Aproveitar aí essa apresentação de resultados da Anfávia, né? Que acabou de acontecer agora segunda-feira. Bom, o que eu posso dizer, né, para o público que está nos assistindo, a primeira boa notícia é ver o presidente ele falando sobre o assunto, né? Então, o presidente não só está com a nossa indústria no radar, mas ele também está sensível à dificuldade que o brasileiro em geral está tendo de comprar um carro novo, né? Então, isso é um sinal extremamente positivo. Ele certamente está conversando com o seu grupo de ministros para pensar em algumas alternativas. Obviamente que o envolvimento da indústria também é fundamental. Um lado só não vai resolver essa questão. Nós temos diversos aspectos no entorno dessa solução. Nós temos aspectos financeiros. A gente sabe aí que o custo do dinheiro está alto, Selic lá em cima. A gente tem um empobrecimento do consumidor médio brasileiro, que já vem desde a pandemia, se agravando cada vez mais. Temos o custo, obviamente, de produção e, consequentemente, o aumento de preço do carro na ponta, mas só essas entidades, só essas partes juntas é que podem levar a discussão a termo e acharem alternativas para resolver essa questão. Eu tenho muita crença de que isso é possível. Agora, se o preço vai ser 90 mil, 80 mil, 70 mil, é importante a gente entender que cada montadora tem a sua estratégia, tem os seus modelos de veículos. Não dá definitivamente para passar uma régua, mas certamente o que nós queremos é que, de um lado, se faça um dever de casa de avaliação, de revisão, de como pode se viabilizar um custo na ponta de aquisição menor para os produtos,
Do outro lado, o governo fazendo o dever de casa, para o custo do dinheiro ficar mais barato, para o consumidor poder ter mais acesso ao crédito e fazer com que essas pontas se juntem para o benefício de todos. Eu acho que é importante um ponto que você coloca, Bacelar, que é o seguinte, né? É importante todos nós termos em mente que cada um vai ter que dar uma parte. Tá? A indústria vai ter que abrir mão de uma parte, o funcionário vai ter que abrir mão de uma parte. Não adianta ficar esperando só solução do governo. Não é só diminuição de tributos ou diminuição de juros que vai resolver esse problema. Cada parte vai ter que ceder um pouquinho, né? Então, eu já sei que já existem conversas. O Sindicato Metalúrgicos aqui do ABC, por exemplo, já levou um plano nesse sentido para o presidente Lula. Eu sei que várias entidades já estão conversando, mas é sempre bom a gente ter isso em mente. Todo mundo vai ter que ceder um pouquinho para a gente poder colocar. Nunca é demais a gente lembrar que existem carros hoje no mercado que estão sendo vendidos por R$79 mil, né, com ar-condicionado, com airbag, com todos os equipamentos de segurança, freio ABS. Né? Se você reduzir um pouco a tributação desse tipo de veículo, como aconteceu ali no princípio da década de 90, esses veículos já vão cair para 65, 70 mil reais. Então, sabe, se a indústria ceder um pouquinho, se os funcionários cederem um pouquinho, se os trabalhadores cederem um pouquinho, isso vai cair para baixo de 60 mil reais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É só querer. Só complementando, né, Márcio? É bom a gente enfatizar que em momento nenhum a gente está pregando eliminação de componentes ligados a dois elementos fundamentais, né? Redução de emissões e segurança veicular. Seria um absurdo qualquer um pleitear alguma coisa nesse sentido, mas é óbvio que existe muito embarque de tecnologia que você pode dar um tratamento diferenciado, você pode transformar isso num acessório, inclusive com um viés democrático, né? Porque hoje não há escolha. Ou você compra o veículo cheio de acessórios ou não compra. Então você pode partir de um modelo mais básico e quem quiser, quem puder, vai acrescentando acessórios tecnológicos ao seu bel prazer. Ele vai pagar por isso, mas só vai pagar quem quiser. Quem não quiser, não paga. Perfeito, meu amigo. Bom, nós tivemos também alguns anúncios importantes, né, ao longo dos últimos 15 dias. Né? A Toyota, por exemplo, oficializou o investimento de R$1,7 bilhão para produzir um novo veículo híbrido flex em sua fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo. Isso pode ser o primeiro passo, inclusive, ali na direção daquele compacto veículo popular verde que tanto estão se falando por aí, né? Segundo explicou o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, o novo carro será um modelo totalmente novo e chegará com duas versões, uma equipada só com motor a combustão, que vai ser o novo modelo de entrada da Toyota, e outra híbrido flex, que em teoria será o primeiro compacto eletrificado do Brasil. A perspectiva é iniciar a produção desse novo carro já no fim de 2024, e a iniciativa poderá gerar cerca de 700 empregos na unidade, na planta de motores de Porto Feliz da Toyota, aqui no interior de São Paulo. O aporte contará com recursos do programa Pro Veículo Verde, do governo do estado de São Paulo, com estimativa de liberação em 4 anos de R$1 bilhão em créditos de ICMS gerados principalmente a partir das exportações da Toyota aqui do Brasil. Marcelo, eu considero esse anúncio muito importante porque, em teoria, podemos estar assistindo justamente ao nascimento de uma nova e importante fase para a indústria automotiva brasileira, agora com a chegada de um modelo compacto eletrificado, teoricamente esse compacto verde que tanto se fala. Sem dúvida nenhuma, Márcio. Imagina só a quantidade de boas notícias que estão encapsuladas numa única matéria, né? Observa só. Primeiro, uma declaração de que realmente uma boa parceria entre o governo e a iniciativa privada é capaz de gerar enormes benefícios para o consumidor. Então você veja a quantidade de empregos potenciais que podem ser gerados com essa iniciativa, o uso do crédito de ICMS. Há quantos anos a gente discute a dificuldade de fazer uso desses créditos de ICMS que só acumulam e eles agora sendo revertidos para você montar uma fábrica, montar uma nova linha de produção, trazer para o mercado veículos tecnologicamente mais evoluídos. Então todo mundo tira benefício disso. Eu achei assim essa notícia incrível. Eu aproveito até para parabenizar aqui a Toyota mais uma vez aí no movimento à frente do mercado,
na figura do Chang e toda a equipe Toyota, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Foi uma atitude e uma demonstração de força desse conjunto incrível. Muito bom, e concordo em gênero, número e grau com essa tua observação, né? É realmente um avanço muito grande, e um avanço da engenharia brasileira, inclusive. Bom, outra notícia muito importante que tivemos recentemente foi o anúncio de que a Great Wall iniciará sua produção no Brasil em maio do ano que vem, mais precisamente no dia 1º de maio do ano que vem. O anúncio foi feito durante a visita do vice-presidente da República e também ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, à planta da empresa localizada em Iracemápolis, também no interior de São Paulo. Segundo informações da própria GWM, a fábrica será fechada a partir de agora até a chegada de todo o equipamento necessário para a manufatura nacional, coisa que vai acontecer ao longo dos próximos meses. E quando começar a operação, serão produzidos inicialmente uma versão reestilizada da picape Poer e um SUV ainda inédito, que utilizarão 2 motores elétricos, um em cada eixo, e motor 2.0 Turboflex, que será desenvolvido aqui no Brasil. Bacelar considera a chegada de uma nova montadora como muito importante, principalmente em um momento de dificuldades como esse que estamos passando aqui no Brasil, né? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Sem dúvida nenhuma, né, Márcio? Isso é mais uma declaração extremamente importante de crença no mercado brasileiro. Crença de como o mercado brasileiro é viável, né? Então você vê uma montadora chinesa investindo muito dinheiro aqui, pegando uma planta que já era uma planta tecnologicamente muito evoluída, mas expandindo o potencial de produção dela por 4, 5 vezes, se não me falha a memória. Então, essa demonstração de crença no país, de investimento, de criação de empregos, mais uma vez, e não estou falando de empregos só da montadora em si, né, mas isso tem um efeito cascata em toda a cadeia de fornecedores, porque a gente está falando aqui não da importação pura e simples de um modelo eletrificado, mas da produção dele aqui no Brasil, transferência de tecnologia, todos os novos conceitos de negócio, inclusive, que a Great Wall está trazendo aqui para o Brasil, pensando fora da caixa em diversos aspectos, na sua relação com a rede. Esse fato realmente é um grande marco na nossa indústria. E olha, eu poderia inclusive dizer que já temos aqui a Great Wall, temos a BYD, mas eu acho que tem espaço para vir novas chinesas aí em pouco tempo. Bacelar, um homem lá de cima que te escute, cara, porque a gente precisa de realmente iniciativas novas como essa para que a gente possa voltar a crescer aqui no Brasil, não só no setor automotivo, mas na indústria como um todo. Bom, e agora uma nota muito curiosa, Bacelar. Imagine uma concessionária totalmente composta por mulheres, inclusive no pós-venda, e com toda a manutenção dos veículos sendo realizada somente por mecânicos. Pois assim é a nova concessionária Renault do grupo R-Point, que foi inaugurada na semana passada no bairro da Casa Verde, zona norte aqui da cidade de São Paulo, e vai ser a primeira revendedora brasileira a operar com equipe 100% feminina nesta nova fase do Brasil. E eu falo nesta nova fase do Brasil porque, há algum tempo atrás, a Citroën já fez uma experiência parecida, se eu não me engano, a concessionária chamava Etuali, e também era 100% feminino. Nesta época que a Citroën lançou essa concessionária, infelizmente a experiência não deu muito certo, mas hoje os tempos são outros, né? 15 profissionais já estão trabalhando na nova concessionária, todas elas devidamente treinadas e qualificadas pela própria Renault e em parceria com o Senai. Bacelar, a presença das mulheres, como a gente falou aqui agora, no setor automotivo cada vez maior, e não só no setor automotivo, né? Nas fábricas a gente já conta com a presença feminina em praticamente todas as funções e graus hierárquicos. A gente vê cada vez mais mulheres assumindo funções importantes dentro das fábricas. E agora elas estão chegando também às oficinas mecânicas, cara. Isso é absolutamente incrível. Sem dúvida, Márcio. Essa é uma notícia que tem até uma questão feliz, particular para mim, né? Porque deve ter um pouco mais de 10 anos eu fui convidado para dar uma palestra sobre diversidade, quando esse assunto estava começando a ser discutido na Renault, né? E desde então a Renault tem evoluído muito nesse aspecto de integração, de diversidade.
essa iniciativa é quase que como um coroamento, né? Mas é importante a gente também deixar claro que não é um fato isolado. Vou até dar aqui os meus parabéns para o meu amigo Gondo, porque eles fazem um trabalho incrível nesse aspecto, e é bom também, né, para tirar um pouco de uma pecha até injusta com a indústria automotiva, né? De que isso é um berço só de homens, só masculino. Isso não é verdade há bastante tempo. Inclusive, a gente pode comprovar isso não só na indústria, mas na academia. Quando você olha as turmas que estão se formando em engenharia nas principais universidades brasileiras, você também consegue observar um certo destaque na participação feminina. Então, é natural que isso vá evoluindo até chegar na indústria, e eu dou meus parabéns a todos os envolvidos. Realmente, uma iniciativa incrível. E você chama atenção para um fato bastante importante. A Renault realmente ela tem sido premiada no mundo inteiro pelas ações de ESG que ela promove, e essa questão da presença feminina, né, da diversidade de gêneros é uma coisa que eles levam muito a sério. Bom, e agora, para finalizar aqui esse nosso primeiro quadro resenha desse nosso programa Papo de Garagem, é uma notícia bastante curiosa. Já se sabe que muitos engenheiros e cientistas estão, nesse momento, estudando o futuro das baterias, principalmente na China. A novidade agora é que a KTL, né, que é a indústria chinesa que, como nós todos sabemos, é a maior fabricante de baterias automotivas do mundo, anunciou ter descoberto e já estar pronta para fabricar uma nova bateria que combina células de sódio e células de lítio num conjunto híbrido de baixo custo e resistente às intempéries. Bacelar, custo é o problema do lítio, intempéries é o problema do sódio. E por isso alguns técnicos dizem que esse tipo de bateria de sódio que está sendo desenvolvido seria promissor somente para redes elétricas e não para uso automotivo. Mas se der certo, eu diria que essa conversa a gente pode estar diante de uma grande revolução aí pela frente, né? Deixa eu até aproveitar antes de dar essa resposta, né, chamar aí a atenção dos nossos autoespectadores para a oportunidade de interagir com a gente, né? O drone vai aparecer aí apresentando o nosso e-mail, né, para que vocês encaminhem as suas sugestões de pessoas que vocês querem ver entrevistadas aqui, de temas que vocês querem ver discutidos, ou de uma notícia que tenha saído na mídia que vocês gostariam que a gente também fizesse um comentário. Aproveitem a oportunidade, participem conosco, venham fazer parte desse show também. Bom, vindo aqui especificamente para a questão que o Márcio colocou, né, o que mais me chama a atenção, Márcio, nessa notícia é sobre um erro crasso em qualquer avaliação de estratégia de longo prazo, né? É muito comum o erro da gente querer medir o futuro com a régua do presente. Por que eu digo isso, né? Eu tenho acesso a várias informações, vários conteúdos, especificamente sobre materiais sendo testados para produções de baterias mais na frente. Não agora, elas não são comercialmente viáveis, mas estudos já para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E é impressionante a quantidade de alternativas que vêm sendo tratadas para a criação de baterias, obviamente, cada vez menores, cada vez mais baratas, cada vez mais leves e cada vez mais eficientes. Então, o conjunto de alternativas sendo discutida, sendo analisada em laboratório é muito grande. Então, não se surpreendam na medida em que em ciclos de inovação de 2 ou 3 anos, a gente observar a chegada de novas alternativas de produção de baterias, tentando endereçar esses 4 grandes elementos. Então, essa é só uma delas, talvez até de um pouco mais curto prazo, né, envolvendo sódio junto com lítio, mas não se enganem. A quantidade de alternativas ela é muito grande e alvissareira, diria eu, para a nossa indústria. Eu acho que a gente vai, em pouco tempo, a gente vai deixar de considerar a bateria como um elemento tão crítico na produção de um veículo elétrico como ela é hoje. Muito bom, meus amigos. Acho que agora, com esse comentário do Bacelar, vocês entenderam quando eu disse que uma das funções do Papo de Garagem é agregar conhecimento para vocês, né? Onde é que vocês vão conseguir esse tipo de informação que o Bacelar trouxe aqui para a gente? Obrigado, Bacelar. Imagina, estamos juntos.
Meus amigos, minhas amigas, chegou agora o momento deste nosso programa que eu acho talvez seja o mais esperado por todos nós, que é o nosso quadro de entrevistas. Nesse quadro, eu e o Bacelar iremos receber convidados muito importantes e com certeza contribuirão bastante com sua experiência e conhecimento para aprimorar o trabalho de todos nós. Então, vamos em frente. Técnica, vinheta na tela para chamarmos o nosso primeiro convidado. Bom, no nosso quadro resenha, nós já vimos que estamos vendo ou assistindo, né, a chegada de uma nova montadora no Brasil, que é a Great Wall Motor. Nós entendemos que para esse nosso programa inaugural seria muito importante convidarmos o Oswaldo Ramos, que é o CEO da Great Wall no Brasil, que está não só acompanhando, mas trabalhando muito na organização da chegada desta importante nossa nova montadora aqui no nosso país. Oswaldo é um profissional com muita experiência no setor automotivo. Eu, por exemplo, já tive a honra de conhecê-lo há mais ou menos uns 15 anos atrás, lá na Ford. Oswaldo, bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse nosso convite para participar deste nosso primeiro programa. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Uma grande honra, né? Porque a gente fala que a gente é a quarta era da indústria automobilística e a gente é uma nova era também no programa de informação de todos esses bastidores da indústria automobilística, né? Então, a gente acompanha, como você disse, há muitos anos acompanha a Autodata também, um formato novo, um mundo em revolução, um mundo abrindo novas tecnologias em produto e principalmente também em comunicação. Então, é uma honra muito grande estar casando esses dois mundos do automóvel e da comunicação aqui com vocês. Oswaldo, eu aqui faço minhas as palavras, né, do Márcio também, agradecendo demais aí a honra de te receber aqui no nosso programa de estreia, né? Olha que responsabilidade. Eu vou te fazer aqui a primeira pergunta, né? Você sabe que nós temos aqui no público não só profissionais da indústria, mas a gente também tem muita gente que está planejando ou dando os primeiros passos na vida profissional, né? E eu certamente eles têm muita curiosidade, né, sobre a tua trajetória de carreira. Então, eu gostaria de começar perguntando quem é a pessoa Oswaldo Ramos, né? Qual o caminho que você trilhou desde a formação até alcançar aí a tua posição atual? E pelo menos 3 dicas fundamentais, principalmente para esses jovens, né, para que essa jornada deles seja bem-sucedida, a jornada profissional seja tão bem-sucedida quanto a sua. Obrigado, Bacelar, pela honra, né, pelas palavras. Na verdade, eu acho que o mais importante na vida é a gente trabalhar com o que a gente gosta. Isso é fundamental. E a gente fala que o brasileiro é apaixonado por carro, e muita gente hoje olha, e muita gente fala, não, porque os jovens de hoje em dia não gostam mais de carro. E nós estamos vendo exatamente o contrário da indústria, né? O carro, ele continua uma paixão diferente, muito mais conectada. Então, o Oswaldo hoje, né, pai de uma... Minha filha tem 12 anos de idade, sou casado com minha filha, para me definir primeiro eu começo por aí, mas cada vez que eu olho para minha filha de 12 anos, eu lembro do Oswaldo com 12 anos. Colecionador de 4 rodas, de auto esporte, de 4 route italiana, e sempre lendo sobre carros. A minha formação veio muito antes da faculdade ou da escola, ou mesmo da indústria. Eu sempre fui entusiasta de carro, com milhares de pessoas que hoje em dia têm rede social, todo mundo debate, e sempre quis trabalhar com carro, sempre li tudo que tinha de consumo, então eu sei muita coisa da estratégia de cada marca de fora do Brasil, né? O conteúdo, a história de cada um, de onde veio, o que deu certo, o que deu errado. Tudo isso é uma grande escola, né? A gente é muito hoje, era muito preso no diploma da faculdade, mas a minha maior formação vem de leitura. Então hoje tem várias pessoas como o Calmon, Bob Sharp, quando eu encontro com eles, é uma honra, porque eu lia eles quando eu era garoto. É uma coisa muito legal isso, né? O próprio Zeca agora, o Zeca Chaves trabalha aqui com a gente. Quanto que eu li Zeca Chaves já na minha idade adulta, né? O Zeca já não é tão jovem, o Zeca tem a minha idade aqui quase. Mas a gente tem uma bagagem realmente de ser entusiasta em carro e escolher para trabalhar com o que gosta. Eu me formei em engenharia, eu sempre tive uma aptidão maior na parte de ciências exatas, fiz engenharia de produção na parte industrial. Comecei na parte da fábrica da Ford, que o Márcio citou em São Bernardo do Campo. Minha primeira aula de
Negociação foi com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Conheço o ministro Luiz Marinho, eu conheço o Barba, que é deputado federal. Foi a primeira escola, né? Foi a base da fábrica realmente entender como funcionava o processo de manufatura. Nas áreas técnicas, aí eu passei qualidade, logística, fui para engenharia de produto, tive alguns anos de engenharia de produto também, lançando alguns modelos menores, né? Alguns ajustes de produto que precisava fazer para o Brasil, ano modelo, estilização. Uma grande escola. Acho que a grande escola que fica é diversifique sua carreira. Às vezes você é muito técnico e gosta de uma área só, tem que crescer vertical nela mesmo. Mas o quanto você puder ser horizontal, mesmo que a tua carreira demore mais, você consegue ter essa visão completa. Acho que o grande segredo hoje é pegar um projeto desse tamanho e ter trabalhado em praticamente tudo que é área de uma montadora. Mesmo que na paralela, mesmo que seja uma promoção de curto prazo. Nessas oportunidades aí, a Ford me deu uma baita oportunidade. Eu fiz um MBA em Michigan, que me deu uma visão, uma guinada para a área comercial. Então, eu tenho 20 anos que eu estou na área comercial. Nunca me imaginei vendendo um carro na vida. A gente não pode dizer que na nossa carreira, eu vou ser engenheiro, eu vou ser do marketing. Ninguém fala você de vendas. Ninguém nasce falando você é vendedor. E não existe faculdade de vendas. Vendas é uma aptidão que você encontra na vida em algumas pessoas, da qual eu, não sei se bem ou mal, mas eu acabei me encaixando muito forte nela. Voltei para marketing, comecei por pós-vendas, ou seja, aceitar qualquer tipo de trabalho. Você sabe que eu fiz de automóveis a caminhões, de vendas a pós-vendas, e muitas vezes na vida da gente, a gente fica, será que isso é legal para minha carreira, para o futuro? E falo assim, tudo que é novo e te agrega conhecimento, um dia quando você tem uma oportunidade como essa que a gente está tendo agora, você aplica tudo e tudo passa a fazer sentido. Então você tem que perseguir seus sonhos, perseguir o que você gosta. Quando a Ford começou é nítido, né, o processo de desaceleração dela no mercado brasileiro, eu entendi que era hora de procurar novos rumos. Trabalhei em Peugeot, trabalhei em Stellantis e nunca imaginei, assim como eu nunca imaginei trabalhar em vendas, eu nunca imaginei também uma corporação chinesa, né? A gente tem vários compromissos e muita gente me pergunta assim, como que é trabalhar com chinês? E a resposta é, como que é trabalhar com brasileiro? Cada brasileiro tem um perfil e tem um jeito. Essa empresa tem o jeito dela, que eu me encaixei muito bem. Mas talvez se eu não tivesse a bagagem, a resiliência, eu não teria o suporte que eu tenho de background, né, de base, para conseguir juntar duas culturas tão diferentes, explicar o mercado brasileiro para eles e dar essa fusão. Então, a recomendação que eu dou para todos, nessa linha da pergunta, Bacelar, faça o que você gosta, procure aprender o máximo em cada etapa da vida que você tem, não reclame nenhuma função que você tem, todas elas podem te ensinar muito. Muito bom. Muito bom, Oswaldo. Dentro desse princípio de faça o que você gosta, a abertura do programa eu coloquei que para mim é importante se divertir no nosso trabalho, né, cara? Se a gente não se divertir. E você é um cara que eu tenho certeza que você tem prazer naquilo que você faz, cara. Pelo teu jeito, pela tua forma de ser, pela tua forma de conversar com a gente, né? Então, você se diverte com o teu trabalho, isso é muito bom. Mas eu não vou dar moleza para você, não, cara. Se ela fizer uma pergunta pessoal, eu já vou cair de pau em cima da Great Wall, porque tem muita gente aqui que está assistindo a gente e quer saber coisa da empresa, né? Vocês já finalizaram, né, a apresentação dos primeiros modelos que vão comercializar aqui no Brasil. Vocês mostraram também uma proposta absolutamente nova de tecnologia e também do jeito que vocês vão tratar os clientes aqui no país. Como é que está sendo a aceitação até esse momento, tanto dos carros como dessa nova proposta de atendimento que vocês estão trazendo? É impressionante, é muito maior do que o nosso melhor sonho de dimensionamento que a gente fez, enquanto o brasileiro está sedento por novas tecnologias. Eu vou precisar voltar um pouquinho do seu primeiro comentário, mas não deixa de ser um exemplo do sucesso. Eu acabei, uma dúzia de clientes iniciais, me aproximando muito deles, e esporádicos pelo Brasil, porque foram os primeiros clientes que a gente fez a entrega, porque foram os primeiros clientes que tiveram contato na fase de pré-venda, em eventos que a gente fez como Interlagos. No final de semana eu vi uma foto no Instagram de um cliente usando o nosso carro, de uma forma, eu diria assim, não recomendada. Aí entrei no Instagram do cara, fui no direct, mandei uma mensagem para ele, falei, cara, não faça isso, o sensor é muito sensível, cuidado com isso, 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 isso. O cara tomou um susto, né? Falou, o presidente da empresa tá entrando pra falar comigo. Aí o cara entrou em contato, eu mandei meu WhatsApp, a gente conversou. O cara, puta, desculpa te incomodar domingo à noite. Eu falei, não, você não tá me incomodando. Eu tô fazendo meu hobby.
Esse carro é como se fosse o meu bebê. E eu convivo, né, com o produto dessa forma, né? Então, o que aconteceu? A gente tinha um plano muito claro. Produziu o primeiro lote em janeiro. Esse primeiro lote tem que arrumar navio. Não é fácil embarcar esses carros. Existe uma fila no porto para embarcar ao longo do mês de fevereiro, para eles chegarem aqui em abril e a gente começar a entregar esses carros em maio. Então a gente fez uma pré-venda, um pré-lançamento, vamos abrir uma pré-venda para entregar carro a partir de maio. E o lançamento mesmo, não aconteceu nada do lançamento, ainda a gente está segurando o lançamento. O lançamento é no mês de maio. Esse era o nosso plano original. E abrindo um pouquinho do bastidor para vocês, até para ter uma dimensão de número, a gente que trabalha na indústria que está ouvindo, quando eu assinei esse projeto, praticamente há 2 anos atrás com eles tinham dimensionado para 300 carros mês. E falei, vocês não me contrataram, eu estou montando essa rede desse tamanho para vender 300 carros mês, um produto nesse nível que a gente está trazendo. Quanto que é o número pé no chão? 700 carros mês. Legal. 700 carros mês, aprovamos o budget, aprovamos o tamanho da empresa, tudo para 700 carros mês. Quantos carros você quer para 700 carros mês? Em qualquer montadora, se você quer vender 700, você pede 1.400 para ver se te entregam 500 no primeiro mês. Normalmente atrasado, no mínimo 90 dias. Esse é o clássico. Pedi os 1.400. Nunca imaginei que eu ia mandar os 1.400 carros. Saí de férias, 2 dias. Não tenho tempo de férias, não estou nem respirando nesse lançamento. Voltei dia 5 de janeiro, depois do Ano Novo. Eles olharam para mim e falaram assim, já produziu tudo, tá? Falei, quanto? Os 1.400. Falei, meu Deus. Tem de pôr esses carros, gente. E vamos arrumar navio agora como? Já arrumamos navio. Dia 20 de março os carros estão aqui. Eba, o lançamento é em maio, né? E aí nós fomos fazer um evento que tal no nosso plano, o primeiro evento de pré-venda que foi em Interlagos, com o GT. Tinha feito um anúncio no Rio de Janeiro, fizemos um anúncio do GT, não tinha preço do carro. Mas a procura era tão grande que a rede de concessionárias pedindo, precisamos organizar uma fila. Então nós abrimos no Mercado Livre os R$ 9.000, sem preço. E abrindo um bastidor para vocês, 300 pessoas pagaram R$ 9.000 num carro que não tinha preço. Tinha uma faixa de preço que ele poderia ser. Todo mundo imaginava. Mas não tinha preço final. Você podia pegar os R$ 9.000 de volta. Então, em fevereiro, a gente já tinha 300 pedidos na mão. Quando chegou em março, nós anunciamos o preço, aí nós perdemos o controle da situação. Nós estamos com milhares de pedidos, 1.400 carros não foram suficientes. Explodiu, realmente. Nós já estamos, 1.400 carros já estão nacionalizados e processando já. E todo mundo... A ansiedade dos clientes é uma coisa absurda, porque é um faturamento direto, não é uma venda tradicional via estoque. Você tem que pagar o carro para ser liberado para transportar. A nossa intenção era transportar os carros para centros de distribuições regionais, para os pulmões, abastecer os clientes de forma mais rápida. Mas não deu tempo. Os carros foram todos vendidos na água, em trânsito. A gente só vende carro que já tem número de chassis e que está a caminho. Os carros já estão tudo com canal verde, todos nacionalizados. E agora a gente está processando todos os pagamentos e as entregas que a gente tem. Nós temos mais 2 navios chegando ainda no final desse mês, já para os pedidos que a gente já tem para o mês que vem. E claro, a gente tem muita experiência em lançamento, né? Tem lançamento que não decola, tem lançamento que acontece isso. De um lançamento que acontece isso, tem lançamento que estabiliza num patamar bom. Tem, se você errar em qualidade, em atendimento ao cliente, você despenca. Mas se você continuar acertando, e a gente tem muito para fazer ainda, você sobe mais ainda. Então, se você pensar que a gente está com alguns milhares de pedidos aqui dentro de casa, sem ter rede de concessionárias final pronta, são com 36 stands em shopping, ou lojas em shopping centers, e mais a loja digital do Mercado Livre, e que a gente já tem alguns milhares de pedidos nas mãos, é impressionante o quanto existe de brasileiro apaixonado por carro, que consome conteúdo de carro, que quando eu vou num shopping, eles me param e falam, você é o cara do YouTube que fica falando da GWM. Eu falei, sou eu. No stand nosso, o cliente viu no YouTube e ele cita. Eu vi o João Anacleto, eu vi a Gil Brandão e vi você. E tem gente que consome, realmente não é à toa que os sites de carro, os vídeos de carro são tão importantes no Brasil, porque a gente chama de early adopters, né? Esses consumidores iniciais de tecnologia, fãs de tecnologia, explodiram com o nosso carro. E o que é mais legal, as pessoas
consumiram o produto, deram um sinal de R$ 9.000 num produto que elas nunca tinham visto fisicamente. Quando elas foram ver os nossos pontos que a gente está montando de test drive, de demonstração, de shopping, as concessionárias estão se montando agora, é uma surpresa quando você vê o carro é maior do que você espera, o carro, a gente fala, ele podia, eu não sei se ele poderia ser mais fotogênico, vamos produzir fotos do Brasil para mostrar o quanto bonito é o carro, porque quando você vê ao vivo, o carro é muito mais bonito, mas quando as pessoas dirigem o carro, elas ficam surpresas e falam, para tudo. E o que está acontecendo é que essas pessoas estão trazendo os amigos, estão trazendo os parentes, e a gente resolveu postergar a campanha de lançamento para meados de junho, para primeiro dar conta desses milhares de clientes que já estão dentro de casa, antes de trazer mais público, mais fluxo, que vem depois desses early adopters, né? Porque aí depois que o primeiro experimentou, se for uma boa experiência, ele vai recomendar. Então nós vamos segurar um pouquinho essa segunda onda para cuidar muito bem desses clientes. Não é fácil começar uma empresa do zero. Não é fácil implementar um SAP para faturar carro do zero, de uma empresa que nunca faturou um parafuso no Brasil. Mas nós estamos conseguindo lidar, os carros estão aqui, tratando o cliente um a um, porque eles vão ser nossos embaixadores da marca, e eles têm todo o potencial para multiplicar, porque o produto entrega exatamente o que o brasileiro nessa faixa de preço está esperando, que é um salto de tecnologia. Os chineses devem estar com um sorriso de orelha a orelha nessas alturas. Ninguém acredita porque é o que eu disse, nem no meu melhor sonho projetar quando eu pedi 1.400 carros, eu pensava assim, já pensou vender 1.400 carros? Eu nunca imaginei passar de 1.400 carros, né? E é uma oportunidade única do Brasil receber mais investimento, da gente receber mais produto, da gente ampliar produtos que estavam sendo planejados para serem importados da China, já vai pagar a nacionalização. Então, é uma responsabilidade muito grande e talvez seja, a gente estava discutindo isso, eu não sou especialista em outros mercados, sou especialista em Brasil. Talvez o Bacelar possa me ajudar também com a visão de consultoria dele. Qual produto de marca chinesa foi um sucesso como sendo uma marca chinesa até hoje? Que a gente se dê conta. A Chery andou muito bem depois da mão da Caoa, a Caoa assina junto, ela tem toda uma rede de distribuição de concessionárias com todo o mérito dela, não é a empresa chinesa. Enquanto a empresa chinesa vê que o Brasil não vendeu nada. Os portais de AliExpress, Shein, vendem um monte de coisa barata, não é branding. Quem construiu marca chinesa no Brasil? Então, é um feito realmente, é uma oportunidade única, porque a China tem um nível de tecnologia de ponta hoje, uma tecnologia certa, sem algumas sofisticações desnecessárias de Europa e Estados Unidos para o Brasil. É a tecnologia certa para o Brasil precisa de investimento. As empresas tradicionais não estão investindo no Brasil, não é a prioridade. E a China tem dificuldade de entrar na Europa, a China tem dificuldade de entrar nos Estados Unidos. Então o brasileiro tem que entender isso como oportunidade de trazer o melhor produto para cá. Essas empresas não estão aqui para trazer ideologia, elas estão aqui para business, é empresa de capital aberto, 100% privada. Ah, Oswaldo, não existe empresa 100% capital privado lá na China. Falou, tá. Mas parece que nos Estados Unidos, quando quebrou um monte de montadora, o governo socorreu também, né? Parece que lá na França, parece que também tem dinheiro, né? Nas empresas também, né? Aqui é uma empresa com ações na Bolsa de Hong Kong. É uma empresa de business, de negócio. Eu estou gerindo um P&L. Muito mais além de tudo. No final, a gente põe o cliente na frente, mas a gente tem que entregar um número. Mas é uma oportunidade para o Brasil única. Trazer tecnologia de ponta e o consumidor está aderindo muito mais rápido do que a gente imaginava, do que ele está extremamente carente. Esse consumidor de 200, 300 mil reais, ele viaja para o exterior, ele sabe o que está acontecendo lá fora, e ele está vendo o que não está acontecendo aqui no Brasil. Ele está sedento por esses produtos. Então, Oswaldo, assim, nós dois temos algumas afinidades, né? A gente já sabe pelas nossas conversas, mas uma delas seguramente é uma verdadeira obsessão por satisfação de cliente, né? E isso me dá o privilégio, inclusive, né, particular, de conseguir ler a tua assinatura em diversos movimentos que tem feito no mercado, né? Então, essas iniciativas que vocês estão fazendo, né, voltadas direto ou indiretamente ao encantamento do consumidor com todo, a sua experiência profissional te credencia demais para isso,
mas somente agora vocês estão dando os primeiros passos, vamos dizer, à vera nessa relação, na medida que vocês estão começando a entregar os produtos, como você estava mencionando agora, né? Agora, falando especificamente para a nossa parcela da audiência aqui, ou já consumidores de vocês, ou potenciais consumidores dentro do nosso público, né? O que eles podem aguardar em termos de novas, vamos chamar, surpresas encantadoras? Bom, primeiro, o Daniel Conte, né, que é o nosso diretor de pós-vendas, ele costuma dizer assim, fazer o feijão com arroz bem feito. E teve um cliente que fez um comentário que eu concordo totalmente, eu curti no meu Instagram. Ele falou assim, se você entregar o que prometeu, já tá ótimo. E realmente é um grande desafio, porque é como se você tivesse 100, 200, 1000 bebês que você coloca no mundo. A venda de um carro não é tirar pedido no Mercado Livre. A venda do carro não é tirar a nota fiscal, transportar um carro e fazer uma entrega técnica. Cada carro é uma responsabilidade no campo. É um produto que não existe em nenhum lugar do mundo. Existe a carroceria igual, mas o powertrain, essa combinação, o software de gestão, essa bateria para 170 quilômetros, somos o único. Existe na marca Way. A gente trouxe um powertrain de um lado, carroceria do outro. Então, o software que gera isso é um software completamente novo. E software, a gente sabe, você nunca vai estar 100%, sempre tem oportunidade de melhoria. Então, a gente precisa ter muitos ouvidos e trabalhar, como eu disse, além de posterga a campanha, porque já tem cliente que a gente precisa cuidar muito bem dele, na parte de produto a gente tem que amadurecer o produto. Graças a Deus, isso eu tenho toda a confiança. A parte core, a parte mais importante do carro, eu sou um heavy user do carro há meses, né? E eu sei o que esse carro evoluiu mês após mês antes de ir para o cliente final. O carro é muito superior ao que é oferecido no mercado brasileiro. Mas ainda assim pode ter oportunidades de melhoria. Então a gente precisa aprender muito com esses consumidores, a sugestão, o jeito do consumidor usar. Às vezes a gente imagina alguma coisa do lado de cá como montadora e o consumidor está mais evoluído do que a gente imaginava. Esses early adopters são malucos por carro. Então a gente falou, vamos dar um tempo de consolidar esse produto que a gente lançou, porque nós temos outros produtos e algumas coisas não deram tempo de colocar junto ou não estavam maduras o suficiente para colocar juntas, então a gente postergou. Um exemplo também, uma outra paixão nossa, Bacelar, é o carro por assinatura. A gente não lançou junto, quando a gente viu esse tamanho dessa fila de espera e que eu não conseguia nem atender essa fila de espera, vai ser maluco se eu lançar um carro por assinatura simultâneo se eu não conseguir atender esses pedidos de varejo, primeiro. Então, um exemplo de vamos fazer bem feito feijão com arroz, vamos entregar o que a gente prometeu. O programa do carro por assinatura está no forno, ele vai sair em breve. Talvez ele saia junto com um dos nossos próximos carros que a gente já tem engatilhado para vir, porque a gente tem 10 produtos para lançar em 3 anos. E é impossível, e seria sem graça, ter feito tudo que a gente queria de sonho de ser um Autotech já no primeiro produto. Então, algumas das promessas, eu pego o carro por assinatura como exemplo, vão vir, mas de carona nos próximos lançamentos. Você sabe que essa é uma outra pauta de paixão comum nossa, né? Mas eu nem vou te perguntar nada sobre isso, senão a gente vai explodir o nosso horário do programa aqui. Eu vou passar a palavra para o Márcio engatilhar outra pergunta para você. Marcela, quem vai engatilhar não sou eu, não. Somente lembrando, né, que nós queremos a participação dos nossos web espectadores aqui, né? E nós queremos que todos mandem perguntas para os nossos entrevistados. E já tem uma pergunta aqui para o Oswaldo, né? Só para lembrar, gente, é muito fácil mandar pergunta. A gente pede para vocês gravarem um vídeo de preferência curto, né? Na horizontal e nos mandar pelo e-mail, pelo e-mail papodegaragem@autodata.com.br. Eu vou repetir. papodegaragem@autodata.com.br. A gente vai colocar aqui. E como eu estou te falando, Oswaldo, a gente já tem uma pergunta. Tá certo que é do Leandro, tá? Ele viu isso aí e resolveu te mandar uma pergunta, né? O Leandro Alves, para quem não sabe, é o diretor editorial de Autodata. Então, vamos aqui colocar a pergunta no ar para o Oswaldo poder responder. Salve, Márcio, salve, Bacelar. Tô sabendo que vocês estão conversando aí com o Oswaldo Ramos da GWM e eu queria também fazer uma pergunta para ele, entrar nessa conversa com ele. E a minha pergunta é a respeito dos preços praticados pela GWM. No primeiro produto que foi lançado, né, importado aqui no Brasil, chamou muita atenção a política de preço da fase de pré-lançamento ou de lançamento do veículo, né? O preço realmente para o Raval H6, para suas versões do Raval H6, chamou bastante atenção porque
estavam bem abaixo de veículos similares, um SUV híbrido de outras marcas aqui no Brasil. Mas já mudou, o preço já mudou, já chegou próximo da concorrência, né? Então a minha pergunta é sobre isso. Essa é a estratégia da GWM para os próximos produtos que virão para o Brasil? Um preço agressivo na fase de pré-lançamento e de chegada, de início das vendas do veículo e depois um aumento de preços para se equivaler à concorrência desses veículos das grifes da GWM, picapes e SUVs? Bom papo para vocês aí e até a próxima. Tchau, tchau. Legal, Leandro. Obrigado pela pergunta. Vocês sempre querem saber os segredos da gente, né? As próximas estratégias, né? A gente vai revelando. Mas a gente gosta de surpreender vocês a cada lançamento. Tem pelo menos 3 pontos de vista em relação à pergunta que você fez. Primeiro cada produto é cada produto, cada segmento é cada segmento, cada um tem uma estratégia de preço. Então, não. A gente tem que olhar de forma diferente. Segundo esse era o primeiro carro da GWM. Esse era uma entrada de marca. Eu não tinha marca. Eu não sabia como que a marca ia ser aceita. Eu não tinha histórico. Então, é lógico que é um desafio muito maior que os outros. Eu acho que sim, a marca vai agregando cada vez mais valor. O produto ainda tem um valor muito superior ao que está sendo comercializado hoje. Mas, para nós, a equação fecha. E a gente está preferindo o volume do que só subir o preço. O preço certo é esse que está agora. A gente fez um preço de pré-lançamento realmente. Eu vou falar um pouquinho desse aspecto. Mas olhem que coisa interessante. Quando um carro era lançado a R$209 mil, um carro desse porte, com essa potência, com esse consumo, o que aconteceria no mercado normalmente? Um baita do sucesso, fila de espera e ágio. Nós não tivemos um centavo de ágio nesse carro. Pela transparência do processo, pelo sistema do Mercado Livre que a gente fez em conjunto, pela autonomia que o consumidor passou a ter ele de pôr o pedido e enxergar a data que ele ia receber. Isso tirou qualquer ansiedade do mercado em termos de precificação e isso funcionou. Então, foi uma estratégia muito importante para início de marca, sem dúvida alguma, mas é uma estratégia comum em todos os lançamentos. Então, vamos falar agora do terceiro aspecto, do terceiro ponto de vista. Praticamente todo lançamento faz isso. A diferença é que a maioria tem feito, infelizmente, por 15 dias. Eles fazem preço só para a coletiva de imprensa. E logo depois vira. E é um desrespeito ao consumidor enorme. E aí não seria a marca que a gente está construindo para o cliente. Então nós somos muito transparentes e falar, esse é o preço de pré-venda. Por quê? O cara que comprou esse carro, uma marca que não existia, um concessionário que não existia, esse cara está apostando na nossa marca, ele é embaixador da minha marca. E eu dei uma condição comercial mesmo melhor para ele. Mas eu não dei por 15 dias. Nós demos durante todo o período de pré-venda. O lançamento era em maio. A gente vai aumentar o preço em maio. Mas durante ao longo de mês de... Vocês acham que depois da explosão de março não dava vontade de aumentar o preço em abril? Claro que dava. Não aumentamos. Não tinha carro para entregar ainda. Não era a venda final. Não tinha concessionário. A gente segurou por 2 meses o pré-lançamento e informamos a rede e os clientes, o preço vai aumentar dia 2 de maio. Quem quiser, bota o pedido até domingo. E o pessoal pôs o pedido, teve tempo de reagir por o pedido com toda a transparência. Então, isso é uma prática comum de mercado. É uma prática que sempre você vai fazer porque você posiciona o produto de uma forma muito competitiva. E quem aposta primeiro tem uma vantagem por ter comprado o primeiro lote. Isso acontece com show, ingresso de show, isso acontece com terreno, lançamento de condomínio. Quem vem comprar primeiro, compra melhor. Depois que já é sucesso, fica mais caro. Isso acontece em todas as áreas de comércio. O importante para nós é fazer isso com transparência, anunciando com clareza qual é a estratégia e honrando. Porque ao mesmo tempo que quem acelerou o pedido no dia 30 de abril, ia ficar muito decepcionado se não fosse verdade no dia 2 de maio. Agora, as pessoas que compraram esses carros, milhares de pessoas que compraram esses carros ao longo de março e abril, têm certeza que o carro usado delas vai valorizar. Estava no sucesso, elas fizeram um baita negócio por ter apostado numa marca que elas vinham estudando há tempos, muitas vezes. Então, pode ser que a gente use táticas diferentes a cada carro. Eu adoraria, e assim, se pergunta assim, o que o Oswaldo Ramos gostaria de fazer e a GWM? Se não tivesse inflação, essa loucura cambial no país, eu queria lançar o preço do carro Model Year, o ano modelo custa tanto. Eu não vou aumentar até o próximo ano modelo.
Essa seria para nós o ideal de transparência ao mercado. Nós chegamos a estudar essa alternativa. Ela não é viável na economia brasileira, fato. Mas é o nosso sonho. Quem sabe a gente consegue fazer no próximo lançamento. Oswaldo, eu queria te perguntar com relação aos outros mercados da América Latina. A gente sabe que a presença chinesa na América Latina hoje, os veículos chineses, é muito grande, né? Como é que vai ficar a questão da comercialização de produtos da GWM a partir do momento que vocês começarem a fabricar aqui em relação a mapa? Primeiro porque a GWM ela já existe nos outros países da América do Sul, não latina, mas da América do Sul. E o Brasil foi preservado com uma mina de ouro assim que você protege para quando lançar com esse produto superior, lançar do jeito que queria ser lançado, um modelo ideal de negócio. Então, o nosso modelo hoje de negócio Brasil, vamos dizer assim, ele está muito mais avançado em termos de tecnologia, eletrificação, do que os bons produtos de qualidade que a GWM vende em toda a América do Sul. Esse modelo todo de negócio Brasil, com essa linha de produtos que está sendo desenhada para o Brasil, sim, vai ser estendida para toda a América do Sul. Nossa ideia é padronizar isso ao máximo, lógico, levando em conta as regionalidades de consumo de cada mercado, mas é muito similar, os produtos são similares. E a gente já deu um primeiro passo nesse sentido. Na convenção de lançamento que a gente fez no início de março, nós fizemos um dia exclusivo para os importadores e concessionários de toda a América Latina. Agora eu digo América Latina porque nós estamos entrando no México também, e já veio o braço da América Latina. Eles conheceram o Projeto Brasil, que vai muito além da linha de produtos. A forma como a gente assina a marca, posiciona a marca, tudo está sendo colocado como um projeto mais avançado e mais arrojado a partir, né, do gosto brasileiro, mas que é facilmente expansível para toda a América do Sul. Já foi bolado, toda a América Latina, desculpa, já foi bolado dessa forma. Então, sim, os produtos vão ser comuns e a estratégia de comunicação, layout de concessionárias, o brand, a marca que está sendo criada é para a América Latina inteira. Nós vamos exportar propaganda, não só carro, vamos exportar muita coisa. Como já estamos exportando, aliás. Pô, vou fazer mais uma pergunta aqui, Oswaldo, mas antes, deixa eu fazer um lembrete aqui para os nossos autoespectadores, né? Para não esquecer de ativar as notificações, né? Para vocês ficarem por dentro aí das próximas atividades, que vocês podem, inclusive, beber do benefício da interação que a gente está proporcionando para vocês aqui nesse programa, né? Então, indiquem próximos entrevistados, indiquem temas que vocês gostariam de ver discutidos aqui. Só para citar um exemplo, a gente já tem vários pedidos de discutir inteligência artificial aplicada na indústria. Então, vocês têm a oportunidade de fazer essas indicações aqui também, não perca essa chance. Oswaldo, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a porção indústria da nossa audiência aqui, né? Principalmente para quem aspira futuramente trabalhar, inclusive, na própria Great Wall, né? Com toda essa movimentação que vocês estão promovendo para iniciar a produção local daqui a um ano, passa rápido, né? Incluindo uma rede de fornecedores de informação, vocês já conseguem projetar a quantidade de vagas diretas e indiretas que serão criadas por vocês, né, direta e indiretamente? E que tipo de formação ou de formações profissionais seriam as mais desejadas? Nosso time é muito diverso, né? A gente tem conseguido montar, acho que a diversidade ela é sempre chave e essencial, e eu digo diversidade não só de feminino e masculino, mas de formação, de background, de faixa etária, de etnia, de tudo. Se você olhar o nosso time, é muito legal ver um time diverso, né? Então, eu não consigo dar um rótulo exato, porque cada posição e cada estrutura, a gente tem conseguido implementar realmente um time com uma diversidade muito grande. E o que eu digo assim, na verdade, além daquela paixão por carros que eu falei no começo, não dá. A gente faz entrevista com gente e fala assim, não, aqui eu não gosto de carro, não tenho carro, não dirijo. Não dá para trabalhar em montadora, quem não dirige carro, quem não gosta de carro, não tem como. Porque todo mundo aqui é apaixonado por carro. Esse negócio aqui roda porque todo mundo é entusiasta de carro. Ao mesmo tempo tem muitos entusiastas, né? Então nós temos hoje, entre brasileiros e chineses trabalhando em funções todas indiretas, né? A fábrica não está rodando, 180 pessoas. A gente tem uma tendência de todo trimestre abrir novas vagas. As vagas que abriram até agora, a grande maioria foram vagas de pessoas com 10 a 20 anos de experiência, no meu caso 30, de indústria automobilística, porque você precisava implementar o processo inteiro e sozinho. A gente é uma startup. Então, não tinha chefe para te falar o que você tinha que fazer. Você tinha que sentar
e sair rodando, e tinha que ter experiência do departamental. O business, ele é assim. O modelo de negócio ele é diferente. E essa pessoa precisava implementar como se fosse uma área sozinha. Então, esse início foram pessoas com grande bagagem, experiência, renomadas na indústria automotiva. E agora a gente começa a criar um ciclo que a gente precisa ter a camada intermediária, né? Mesmo nessas áreas, nessas vagas indiretas, porque precisa agora operacionalizar. Tem precisa de gente de campo, tem precisa de gente que visita concessionária, precisa de gente que sabe lidar com o cliente. A gente começa a ter a operação. Como eu disse agora, os nossos bebês estão aí na maternidade. Então, podem aparecer vagas de vários perfis diferentes. No nosso site, a gente tem um campo para mandar o currículo. Todas as vagas que aparecem, o time olha. A gente posta no LinkedIn as vagas também que estão abertas. E a gente vai continuar contratando agora nesse pelotão intermediário, eu diria. E já as vagas diretas, nós estamos falando de 2.000 vagas diretas, que devem se abrir a partir do início do ano que vem, porque a gente começa em breve a rodar a fábrica, os carros de pré-série e depois produção. Gente, essa entrevista está excelente, mas eu vou mudar um pouco de assunto, né? Quando eu conheci o Oswaldo, já um par de anos atrás aí, o Oswaldo era o responsável ali pela área comercial da Ford de caminhões, e quando eu entrei na sala do Oswaldo, eu vi alguns símbolos que eu falei, meu, esse cara tem uma paixão em comum comigo aqui, cara. Para quem me conhece, já sabe o que é, né? Eu sou um corintiano roxo e o Oswaldo acho que é até mais roxo que eu, ele tá com camisa preta até, né? Tá representando o nosso time até aqui na entrevista. Então, vou terminar essa entrevista fazendo uma pergunta muito séria, Oswaldo. O Vanderlei Luxemburgo vai dar um jeito nesse nosso Corinthians, cara. Estou de camisa preta porque eu vou na arena hoje, vou jogar Corinthians e Fortaleza. E a gente é entusiasta no que gosta, que é o Corinthians, e a gente tem que acreditar. Então a gente hoje está montando um time novo, botando a garotada para jogar, um técnico novo, e isso enche a gente de esperança e a torcida joga junto, e acho que essa é a vida, né? A gente precisa acreditar, fazer o que gosta, renovar quando as coisas estão erradas, ter humildade. E Luxemburgo, julgamentos à parte, se faz tempo que ele teve sucesso, se os últimos pontos não deu muito certo. Eu trabalhei muito próximo sempre do Corinthians, na época da gestão do Roberto Andrade, eu fui num grupo de apoio na área de marketing, sempre trabalhei muito perto deles, e eu confio na gestão, eu confio que o Vanderlei Luxemburgo, sempre que chega um líder novo, com bagagem, com experiência, não adianta agora colocar uma pessoa sem experiência, a situação é muito crítica. Eu acho que tudo que a gente falou um pouquinho do mundo automotivo se aplica à gestão do futebol também, e tem que acreditar. Vamos na arena hoje. E vai Corinthians, né, cara? E obrigado, Oswaldo. Você é o técnico desse novo time que está chegando ao Brasil, que é Great Wall. Obrigado pela tua participação, cara. Foi excelente. Os nossos autoespectadores aqui, com certeza, também estão muito felizes com a contribuição de conteúdo que você dividiu aqui. Obrigado de coração pelo convite. Tamo junto. Quem precisar, oportunidade aqui, estamos aqui para isso. Valeu. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Abraço. Abraço. Tchau, tchau, Oswaldo. Tchau. Obrigado, obrigado, Márcio. Pois é, um excelente papo, né? Foi sensacional aqui esse banho de conhecimento do Oswaldo. E é isso, gente. É tudo que a gente quer entregar para vocês, conteúdo qualificado, opinativo, para que vocês enriqueçam o conhecimento de vocês, né? A gente também está com o nosso tempo aqui esgotado. Acho que a gente também tem que se despedir aqui dos nossos autoespectadores, né? Não sem antes lembrá-los, mais uma vez, das oportunidades de interação. Está aqui o e-mail para vocês se comunicarem, façam as suas sugestões, quem que vocês querem que a gente traga para ser entrevistado, quais os temas que vocês gostariam de verem discutidos aqui no programa. Na medida em que vocês também ativem aqui as notificações, vocês vão ficar sabendo com antecedência quem serão esses próximos entrevistados e podem mandar perguntas para eles. Como o Márcio já havia mencionado, não esqueçam de mandar o vídeo na posição horizontal do celular, um vídeo curto, diga seu nome, diga de onde você está falando e faça a sua pergunta. A nossa curadoria vai escolher as melhores perguntas e elas serão respondidas pelo nosso entrevistado aqui no ar conosco. E antes da gente terminar, o Bacelar, lembrar que nós vamos ter outras atrações nesse nosso
nesse nosso programa, não é? Nós vamos ter enquetes, nós vamos ter quiz, nós vamos ter testes de carros, né? Nós vamos mostrar ali, sabe, opiniões sobre os carros que estão sendo lançados, né? Ou seja, a gente nos próximos, ao longo das próximas edições desse nosso Papo de Garagem, a gente vai trazer para vocês mais uma série de grandes novidades e atrações, né? Vai ser, como eu falei no começo, vai ser muito divertido. Bacelar, brigadão, acho que foi muito bom, sabe, estar com você aqui nesse primeiro programa. Muito obrigado, cara. Com certeza, Márcio. E só uma última lembrança aí para os nossos autoespectadores, né? Se vocês gostaram, deem o seu like. Ou aproveitem o e-mail para mandar as suas críticas também. A gente também quer ouvir a crítica de vocês, que é ela que vai ajudar a aperfeiçoar as nossas próximas edições. Márcio, também um prazer gigante estar aqui com você, fazendo esse programa. E até daqui a 15 dias. Obrigado, Bacelar. Obrigado a todos. Eu espero rever a todos na quarta-feira, daqui a 2 semanas. Um abraço a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até logo. Abraço.